Se você não trabalhar a construção de marca, você satura a sua audiência em performance. Então, eu vejo os clientes hoje com muita mais consciência desse lugar, tá? Olá, pessoal. Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast by Pinterest, nessa 7ª temporada de podcast e terceira aqui em collab com o Pin. Antes de falar quem é a nossa convidada de hoje, não esqueçam de ativar os sininhos aí, se está nos vendo e nos assistindo, ouvindo, enfim, em qualquer um dos canais como Spotify, YouTube, entre outros. E antes de falar da nossa convidada, eu vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca de 1,76 m, cabelos médios, morena, com algumas luzes. Estou vestindo uma blusa transparente marrom, uma saia xadrez com marrom e bege, uma meia calça e uma bota marrom. Agora sim, falando dela, que possui uma experiência sólida em liderança em mídia, BI e performance, em grandes clientes nacionais e internacionais, referência em resultados que unem tecnologia, dados e criatividade. Ela também é colunista de portais como Exame, jurada de premiações importantes como Cannes Lions, F Awards, e é atualmente CEO da Artplan, aqui em São Paulo, e da Convert Digital Business, com mais de 22 anos de trajetória na publicidade. Gláucia Montanha, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Vou pedir para você fazer sua autodescrição. Tá bom, perfeito. Eu sou uma mulher branca de 1,67 m e meio. Meio é super importante. Eu visto uma saia rosa, uma blusa branca e tenho cabelos médios que já foi ruivo um dia e foi perdendo a cor e ficou castanho claro. Maravilha. E do time do PIN, a gente está aqui hoje com a Ana Monteiro, que é International Agency Head aqui do PIN. Bem-vinda de novo aqui com a gente. Muito bom te ter aqui sempre, Ana. Obrigada. Faz sua autodescrição para a gente também. Então, eu sou uma mulher branca de 1,65 m, eu tenho cabelos castanhos, eu estou vestindo uma calça e blusa pretas e uma jaqueta xadrez hoje. Maravilha. Glaucia, a gente gosta sempre de começar pedindo para o nosso convidado falar quem ela é para o nosso time e pessoas, de modo geral, que estão nos assistindo, saberem de onde que você veio até chegar onde você está hoje. Bom, eu sempre começo me apresentando como a mãe do Adrien e do Lucas. Então, eu acho que esse é o começo da minha história, assim. E casada com o Flávio. Mas a minha história na publicidade, ela é muito... Vai valer outro podcast, então eu vou resumir. Mas, assim, eu trabalhava, antes de entrar em publicidade, eu vendia coco. Então, eu já fui ambulante. Então, isso vale um outro podcast. E aí, depois eu fui trabalhar com business plan e aí caí em publicidade. Mas eu vim de uma história de vida de muita superação. Então, quando todo mundo me pergunta como é que você começou, falar a história é muito longa. Mas o que é legal dessa história é que eu escolhi ser publicitária e eu escolhi começar na área de dados. Então, há 25 anos atrás, eu escolhi estar na área de dados. E dados hoje em dia, né? Nada sem dados. Eu brinco muito que marketing... Quem é de humanas e que quis ir para o marketing porque não precisava pensar em números, hoje o jogo virou, né? Porque não é só criatividade, uma arte bonitinha, né? Dados está implícito em tudo. Quando eu comecei em dados, era a área de pesquisa. Então, a Ana, que já tem trajetória nisso, sabe. Então, era uma área que ela era uma área valorizada, mas muito mais internamente. Ela servia para prestar serviço para alguém. Então, ela nunca foi à frente da conversa. E aí, isso foi evoluindo e hoje ela praticamente é o centro de toda a conversa, né? E nesses 20 anos aí, muita coisa mudou, né? Muita. Então, assim, o que você tem visto dentro dessa evolução que... faz todo sentido e coisas que estão assustando já. Acho que muita coisa mudou, mas, ao mesmo tempo, nessas mudanças, essa busca constante pela mudança faz as pessoas também se perderem um pouco. Então, assim, obviamente que falar de dados, tecnologia, inteligência artificial, novos serviços, tudo foi mudando ao longo do tempo. Algumas foram melhorando e outras, eu te diria que ela acabou sendo um pouco de distração. Então, chegou uma hora que todo mundo falava, tem que coletar dados. Aí todo mundo tinha dados e ninguém sabia o que fazer com eles. Então, acho que no final do dia, as principais mudanças foram evolução. A gente vinha de um mundo muito mais analógico e ele foi evoluindo para o digital. E aí, do digital não como mídia, mas o digital como um todo na nossa vida. E com isso veio uma série de novos comportamentos, novos usos de serviço. Hoje, por exemplo, você chega no prédio, seu RG está no seu celular. Então, as pessoas não têm mais documentos, não têm mais carteira. Então, acho que a vida ela foi evoluindo, eu diria.
Muito bacana. Nesse cenário aí de novas tecnologias, público e pessoas multigeracionais que a gente tem, eu vejo que é um desafio muito grande, né? Como agência e como agência também. Qual que é essa dificuldade, né? De desafio de liderar todo mundo? Olha, eu costumo dizer que, assim, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Sobre o que é liderar. E aí, outro dia me perguntaram assim, quando você chegou nessa cadeira, o que você aprendeu? Aí, eu até brinquei, eu falei o seguinte, falei, olha, existem 4 tipos de pessoas que batem na minha sala. Uma que é assim, quando você trabalha com um time muito bom, as pessoas são muito sêniores. Então, elas te procuram muito mais para trocar uma ideia, porque ela tem resposta. Então, não é que você tem um desafio, você vai procurar a liderança da agência porque você não sabe o que fazer. As pessoas, elas só querem trocar uma ideia. E ali, durante a conversa, surge uma solução que não é nem sua nem dela, às vezes é dela mesma, mas durante uma conversa. Então, a primeira coisa que eu aprendi é sobre liderança, que é sobre trocar. A segunda coisa que eu brinco é que você descobre que tem muita coisa que você precisa fazer que você nem sabe que você não sabe fazer. Então, vai desde uma reforma no escritório que tem um projeto para você olhar e aprovar, até uma grande decisão de aquisição, às vezes, do grupo que você está. Então, ela é um desafio todos os dias, porque vem uma série de coisas que você nem imaginou, né? Você não... Porque uma coisa que é muito engraçada é que, assim, eu pelo menos, assim, eu não trabalhei para ser CEO, ele aconteceu, não foi uma busca. Então, quando você não tem essa busca, elas acontecem de forma muito natural e você vai lidando com as coisas que vão surgindo. Então, a segunda coisa é essa. A terceira é que você tem as pessoas, elas geram uma expectativa sobre você que é um pouco assustador. Então, uns esperam que você vai resolver os problemas, outros esperam que você tenha um papel de inspiração. Então, você precisa lidar com a expectativa das pessoas sobre você. E a outra é que sempre tem alguém falando com você com uma agenda que não é aquela que ela está falando com você. Então, como é que você consegue interpretar esses sinais? Então, é um desafio, assim, que eu aprendo todo dia. Que maluco isso que você falou. Fala de novo, que eu buguei aqui. Não, é que assim, às vezes alguém te procura para falar um assunto que não é a agenda que ela quer. Então, nunca é sobre aquilo. Tá. Então, as pessoas te procuram assim, não necessariamente a agenda que ela tá te dizendo naquele assunto é a agenda que ela quer chegar no final. Entendi. Então, às vezes, uma pessoa chega com uma dor ou com um ponto, eu falo, não é sobre isso que ela vai falar. Então, tem toda uma narrativa para ela chegar onde é o problema. Então, interpretar isso é um desafio, porque senão você acaba sendo guiada para decisões erradas. Então, isso é muito sensível, isso. sabe? É, e faz muito sentido, porque as pessoas, elas chegam, assim, com aquela coisa na cabeça dela, o storytelling, vamos dizer assim, de o que ela vai começar, para onde ela vai chegar nisso. É, porque eu sempre falo assim, o pedido dela ou a busca dela é o final, né? Mas ela tem toda uma história ali que se você não tiver na presença naquele momento, você acaba tomando decisões equivocadas. Então, como é que você exercita essa coisa de ouvir alguém com uma escutativa, sabe? Então, eu aprendi muito sobre essa coisa da escutativa. E isso é um desafio. Ainda mais pra mim, que eu adoro falar. As pessoas estão falando, eu tô pensando em outra coisa. A mulher é um pouco assim, né? Você tá conversando aqui, mas você fala, será que meu celular tocou? Tem mensagem? Como é que estão as crianças? Como é que tá não sei o quê? Então, como é que você pratica a escutativa? Interessante isso. Vou usar mais. Já alugou um triplex aqui, mas eu acho que faz muito prática, sentido, né? Que você isso. fala, como é que faz? Realmente, muito curioso. Você já está há quanto tempo nessa área de marketing? Eu tô há 24 anos. E a gente teve uma evolução muito grande, né, dentro disso. Então, do mercado que era muito off para o muito on, né? Como que você tem visto essa orientação de dados de uma forma mais estratégica? Para mim, tem 2 coisas, assim. Os meios mudaram, né? Quando você olha 20 anos atrás, surgiram novos meios. Mas eles não surgiram mais meios nos últimos 10 anos. Então, você tinha antes ali, né? TV, rádio, entrou digital. E se você parar para pensar, não é que surgiram mais meios, surgiram mais pontos de contato. Eu costumo dizer isso porque as pessoas falam assim, surgiu mais meios. Não, eles são os mesmos ali, só que novas fontes de contato. É um podcast, é um rádio, é o digital de várias formas. Então, assim, o que eu costumo muito aplicar é que a audiência deixa sinais o tempo inteiro. O nosso desafio é interpretar esses sinais. Então, um dos exemplos que eu uso muito é assim, quantas vezes você não está no seu computador, você tem 80 abas abertas ali em cima. Então, você começou pesquisando as férias,
Aí você foi pesquisar a decoração da festa. Aí você abriu o site GPT que você queria revisar um texto. Aí você... Então, assim, a sua vida, ela vai deixando sinais. Mas no final do dia, aquele dia, você está com dor nas costas e quer só comprar um colchão novo. Então, assim, a gente é muito maluco quando você olha o algoritmo. Então, a importância de você entender os sinais e a jornada da pessoa é o que tornou mais desafiador. Você falando isso é uma coisa muito curiosa. A gente estava falando de maternidade antes. E eu comecei a receber um monte de promoção de roupas e coisas, de artigos infantis, de madrugada. E aí, por quê? Porque é a hora que você começa a olhar. E aí, o comportamento dos dados faziam com que... Opa, ela tá acordada essa hora. E era a hora que eu comprava. Então, mas olha como você também pode ter uma estratégia muito equivocada, né? Eu estava no Marketplace faz uns 2 anos atrás, eu até cheguei a procurar esse cliente e comentar com ele. Eu tinha comprado um aparelho de celular super moderno e tinha comprado um computador. Depois eu tinha comprado essas Home Assistant. E aí, isso foi assim, num mês, numa sequência de meses, assim, 6 meses eu tinha feito isso. E aí, estava chegando perto do... Tinha acabado o Natal, eu queria caixas de plástico para guardar as bolas de Natal. Então, eu comprei aquelas caixas que parecem grandes tapoeiras. Aí, depois dessa compra, eu só recebia coisas de rodo, pano, tapoer. Aí, eu falei, entendeu errado. Porque ele pegou um comportamento meu e dali em diante ele falou, esta é uma pessoa que está procurando coisas para casa. E ele ignorou uma vida mais tecnológica que eu tinha feito ali. Então, é muito curioso isso. Assim, ao mesmo tempo que o algoritmo acerta, se você não tiver uma estratégia ou um back-end muito estruturado, ele erra muito. Porque daí eu comecei só a receber isso. Aí eu falei, entendeu errado. Não quero rodo. Não quero rodo. E eu fiquei com raiva do rodo. Porque você fala assim, poxa, não é sobre isso, né? É, mas que loucura, né? Porque, assim, ele pegou o comportamento, o último comportamento. Ele não usou uma jornada, né? Como, o que a Gláucia consome de modo geral. A Gláucia tem várias facetas. É a que vai organizar as bolas de Natal. E que comprou um celular, que pode estar precisando de um fone de ouvido nesse momento. Um cabo novo, enfim. Exatamente. Tem várias coisas, né? E o marketing, ele traz muito isso, né? Ele traz. Então, você precisa estar muito atento, porque não é sobre você pegar o algoritmo só e começar a falar. Eu brinco muito assim. Quando a gente fala aqui sobre personalização de mensagem, isso não é diferencial, é obrigação. Então, eu falo, não dá mais para você falar, eu vou falar de uma forma personalizada. É obrigação. Sua audiência espera receber só o que ela quer consumir, né? O que tem a ver com ela. Um grande desafio é como é que você participa da jornada em diferentes momentos dessa pessoa. Eu acho que esse é o maior desafio, né? Porque todo mundo é um consumidor o tempo inteiro. E dos mesmos produtos. Desde que você seja impactado na hora certa, com o que você quer, enfim. É um grande desafio. Então, mas ao mesmo tempo tem uma beleza nisso, né? Eu que sempre fui de dados, eu costumo dizer o seguinte, a gente só tem que tomar cuidado porque IA... Toda essa coisa da automatização também deixou as pessoas um pouco preguiçosas em alguns sentidos. Então, quanto que você precisa também trazer a inteligência que a gente chama de artesanal, que é a humana. Como é que você junta essas duas inteligências para você poder tirar o melhor para poder oferecer para o cliente. Então, acho que esse aqui é o maior desafio que hoje a gente enfrenta. Eu concordo 100% com você. Não acho que não vai substituir. Eu não acho que vai substituir, mas precisa muito de uma integralidade, né? Importante. É desafiador. É fácil falar, no dia a dia é desafiador, mas assim, a gente só não pode terceirizar algumas coisas que a gente faz melhor. Sem dúvidas. E, Ana, como o Pinterest tem ajudado a superar esses desafios aí para o pessoal da Artplan? A gente oferece para as agências, além de uma parceria, né, de verdade, aí no dia a dia, e estamos aqui, mas também através de oferecer ferramentas para o sucesso dos clientes das agências. Então, a gente oferece, aí foi interessante, você falou dessa questão de personalização, de você estar num ambiente em que você se vê, né? Então, a gente oferece essa plataforma em que a pessoa vem buscar, ou que ela quer fazer, né? Então, você está buscando uma viagem, você está buscando algo que te inspira, ou aquilo que você quer comprar. Então, a gente unindo tanto da inspiração até a ação, fazendo essa cadeia aí para o usuário, a gente apoia as agências no sucesso dos clientes. E outra coisa que as agências estão sempre atrás é busca de tendências, né? As agências querem estar à frente e eu acho que são cobradas por isso. Então, a gente tem tanto a nossa ferramenta de tendências, como outros entregas de tendências ao longo do ano. A gente consegue identificar antes que elas
elas, quando começam a apontar ali, antes que elas estejam totalmente consolidadas, então, como o Pinterest Predicts é um dos exemplos, e aí a gente ajudar a agência a estar à frente. Vocês têm um papel muito inspirador também, né? Acho que o Pinterest, além de ferramentas, de formatos, de publicidade, tem um lugar de inspirar. Né? Eu acho que vocês têm muito esse papel dentro das agências. Muito bom. Glaucia, aproveitando o nome do nosso podcast, a Tecla SAP, eu quero que você faça uma tecla SAP aqui pra gente. O que é Brandformance? É uma palavra bonita para confundir tudo, né? Mas assim, quando a gente fala, o que aconteceu nos últimos anos? O mercado ficou muito setado a vender, vender, vender. Então, trabalhou-se só performance. E preço não constrói marca. E aí o mercado sofreu muito essa coisa sobre a marca, a construção da marca, a aproximação da marca. E aí, o que chegou à conclusão? Você precisa trabalhar marca com resultado. Não é nem só performance e nem só brand. Então, juntou-se essa grande palavra de brand performance simplesmente para convencer os clientes, a nossa audiência, que você precisa fazer as duas coisas juntas. Porque durante muito tempo não era era ou. E hoje você precisa fazer isso de uma forma muito casada, porque um entrega para o outro e não necessariamente eles separados funcionam. E quando eles separados, eles funcionam, mas eles se saturam muito rápido. Então, essa foi uma palavra que acabou surgindo para poder convencer e fazer as duas coisas. Eu falo muito que no planejamento estratégico não existe mais ou. Mesmo que você faça pouquinhos né? Mas não coloca um ou outro e aposta 100% em cada um. Mas diluir isso para você ir vendo exatamente onde que faz mais sentido. Eu sempre fui aquela pessoa que há, sei lá, mais de 10 anos atrás, eu ficava maluca, assim, meus colegas de planejamento que me respeitem quando vinham com aquela história de persona. Até hoje, aquilo tira, assim, a minha energia. Porque as pessoas começaram... Ela pode servir as personas para ter um norte à marca. Mas ela não pode virar o seu público. Porque antes era assim, eu quero uma mulher separada, que vai para academia e que tem filhos e que consome não sei o quê. Você fala, você não vai achar essa pessoa no digital assim. Porque a pessoa é através de comportamentos. Ela não tem... Então, você não coloca mais essa mesma mulher numa caixinha. Esta mulher, ela pode ser uma pessoa que corre. Então, não necessariamente ela está em todos esses lugares. Então, o que é bacana dos dados é que eles vieram... E essa coisa do brand performance, tudo junto, é para nos ensinar que as pessoas não estão em uma caixinha. Você pode estar em 12 caixinhas no mesmo dia. Então, aqui que é a beleza, assim, não dá mais para você classificar. Eu lembro durante uns anos atrás, a gente estava lidando com um cliente, no site dele ele pedia sexo. Aí ela tinha masculino ou feminino, só tinha esses dois. E aí eu falava, mas o que você faz com essa informação? Porque, assim, tanto faz para o produto dele. Entendeu? Então, assim, a gente começou a entender que não adianta também você ter um monte de dado para classificar as pessoas se você não olhar a jornada. Então, eu acho que no final do dia, a brand performance vem para juntar isso, os dados vêm para nos ajudar, é uma grande confusão boa. E hoje, no planejamento, o que você entende que é super importante... Ao invés da persona, como você tem trabalhado isso? A narrativa e o propósito da marca. Porque durante muito tempo, nosso compromisso, a gente tinha apego, tinha aquela coisa do brand lover, né? As pessoas falam assim, é uma marca que as pessoas amam. E hoje é muito difícil eu falar para você assim, me fala 3 marcas que você ama. Você, na verdade, você vai na marca através de experiência, de propósito. E aí eu acho que a gente também foi equilibrando um pouco a nossa autoestima, né? Porque, assim, marcas que as pessoas amam é importante, mas é muito forte você sustentar isso. Então, para mim, o planejamento hoje ele tem um papel de trazer propósito para as marcas, narrativa. Qual é a narrativa e o propósito real daquela marca? Se ela será brand lover ou não, é uma decisão que não é mais da marca, é do consumidor. E aí são diferentes consumidores. E eu vejo que as novas gerações, elas não são fiéis a marcas. Elas são fiéis a propósitos dela, são coisas assim de estilo de vida e coisas assim, que às vezes nem se sustenta uma coisa com a outra, né? Do discurso com o que acaba fazendo. Mas, se a marca coloca aquilo, né, como algo dela, acaba sendo uma proposta de valor que às vezes não é nem a sensibilidade a preço, uma entrega, mas sim... Por isso que você está falando, realmente. Às vezes a proposta de valor é garantir que a experiência seja fluida. Então, então, eu acho que hoje o planejamento tem um papel muito importante de ajudar a guiar qual é o propósito da marca e como é que ela conta aquela narrativa de uma forma que seja genuína. Tem algum case aí da Artplug que você possa
falar sobre esse brainstormance que vocês fizeram? A gente tem alguns cases, assim, né? Pode contar todos, a gente Não, adora. Eu sempre, assim, peço para os clientes autorizarem, né? Contar um outro, mas, assim, eu vou te dizer mais de categorias. Então, eu acho que a gente tem categorias de marcas como banco, que eles buscam um propósito, mas que no final do dia eles precisam ser facilitadores da vida. Porque você não quer ouvir falar de banco. Banco, ele precisa ser quase invisível na tua vida. Então... Você nem quer ter que lembrar que Você não tem quer ter que lembrar. Então, às vezes, a gente fica trabalhando... Como é que eu trabalho a marca? Então, eu tenho clientes que assumiram uma posição que é... A marca é importante, mas é tão importante quanto a experiência. Então, para mim, isso é um case quando você trabalha a marca mais focado numa performance de experiência. Eu tenho marcas ali que são marcas de serviços, onde o foco é achar um propósito de valor que, às vezes, vou congelar um preço durante 3 anos. E como é que eu faço isso ser verdadeiro para o consumidor? Então, assim, a gente tem diversos cases, mas, assim, o que eu te diria é que, para mim, o que mais me encanta são os cases que seguem esses propósitos de marca. Tá? Então, não queria cometer o erro de falar um só e deixar os outros com ciúmes, mas eu diria para você que quase 90% dos nossos clientes hoje, quando você olha, eles foram caminhando para a brand performance sem perder o olhar nem de um e nem de outro. Assim, é um desafio, porque no final do dia, quem rege é o investimento. Mas, assim, eu diria que os nossos clientes, não é que 90% fazem isso, mas eles têm a consciência que precisam fazer. O desafio é achar a verba. Não, e esse ponto de equilíbrio, né, também, entre as estratégias de um e de outro, porque um é conversão, o outro é uma coisa muito institucional. Então, onde a coisa aparece? E o que é conversão? Porque, às vezes, você faz uma peça que ela não vai gerar o CAC ou a venda, mas ela vai construir lembrança de marca, que, se for objetivo, aquilo também é conversão. Uhum. Então, a gente anda numa fase até de revisitar o que é conversão. É só venda? O que é conversão? E hoje, o que você entende como os resultados e benefícios aí que as marcas mais enxergam, além dessa parte? O que você vê? O que eu vejo hoje, assim, obviamente, pagar a conta, o resultado faz toda a diferença, né? Menor CAC, maior fluxo de vendas, isso as marcas continuam. Mas existe uma grande preocupação do construir brand equity. Então, a gente vê muito sobre isso. A gente vê muitas marcas ainda buscando lembrança de marca, construção de marca, porque tem vários estudos, inclusive das grandes plataformas digitais, que se você não trabalhar a construção de marca, você satura a sua audiência em performance. Então, eu vejo os clientes hoje com muita mais consciência desse lugar, tá? Ainda é um desafio, mas esses últimos 2 anos, em especial esse ano, eu vejo muito mais campanhas de marcas do que a gente via anos atrás, até o ano passado. Então, eu diria para você que, assim, a gente está caminhando para equalizar um pouco isso. Ainda estamos distante, tá? Uhum. Mas a maior parte dos clientes, no final do dia, eu digo assim, eles têm a intenção de construir marca, mas eles têm o desafio de fechar a conta do mês. Então, é isso que a gente vive o dia inteiro com os clientes. Então, você fala assim, ele não quer, ele quer. Mas para ele fazer isso, precisa fechar essa conta. Então, como é que você faz esse equilíbrio? É isso que a gente vê o dia inteiro os clientes buscando. Muito bom. Ana, como o PIN hoje apoia nessas estratégias de brand performance por aqui? É interessante, bem o que a Gláucia trouxe. O que a gente observa é que quando o anunciante usa uma estratégia de funil completo, ele tem resultados melhores do que quando ele trabalha em silos e que ele separa a marca da performance. No final, o que a gente se propõe a oferecer é um ambiente de verdade onde vem desde a inspiração, como você comentou, até facilitar a compra para a pessoa que está ali buscando. A gente tem isso através, primeiro, de um conteúdo extremamente fluido, né? O modelo que a gente trabalha com muita personalização permite que esse indivíduo se entenda dentro, como você comentou, o incômodo, né? Eu estou ali, por que estão me dando esse tipo de anúncio? Por que eu estou vendo esse conteúdo, né? Então, a gente mesclar esse conteúdo de uma forma muito personalizada, então isso já é fluido. Outro comentário que vocês fizeram foi sobre as pessoas não são mais tão fiéis à marca, mas a marca existe, a marca é importante. Então, você garantir que você se preocupa com a marca. Então, no topo do funil ali, como é que você inspira, como é que você comunica uma mensagem clara da sua marca. Como é que vai ser a sua estratégia para garantir a performance. E no meio acontece um monte de coisa quando esse indivíduo interage com a marca, né? No Pinterest ele vai salvar nas pastas. A gente estava comentando aqui antes como é que a minha casa é a cara das minhas pastas no Pinterest.
Então, isso faz parte do que a gente oferece, né? Como experiência de usuário para garantir esse Mas você full sabe, né, funnel. que eu diria assim, as pessoas, as marcas existem, mas a gente é culpado disso porque a gente abandonou a construção de marca. Acho que desde que veio, principalmente aquele momento da pandemia, onde todo mundo virou para performance, você foi abandonando essa construção. Então, hoje, a gente percebe quanto uma marca que não abandonou a construção de marca, ela tem mais fortalezas e paga menos uma conversão do que marcas que não fizeram isso. E uma coisa interessante que você falou, Ana, que para mim, assim, quando alguém me pergunta, né? A gente deve fazer brand, performance, funil completo? A minha resposta sempre é assim: você precisa estar presente e a audiência tem que comprar quando ela quiser comprar. Então, a gente tem que parar de pensar assim, isso aqui é performance, isso aqui é brand. Você tem que conversar com as pessoas de uma forma inspiracional e se eu quiser clicar ali e comprar, é uma consequência. Então, a gente, durante muito tempo, ficou discutindo. Não, aqui esse momento é só de venda. E aí eu não construo, não falo de features, não falo de atributos. Então, assim, isso é um grande equívoco por parte das pessoas, porque é só... Eu sempre falo assim, na dúvida, sai do CNPJ e vai no CPF. Abre lá a sua rede de compras. Como é que você compra aquilo? Você vai achar uma coisa legal e aí você começa a entrar e emergir naquilo. Então, se aquela peça não estiver preparada para te converter, que é uma vantagem do Pinterest, você clica, aí você vai entrando, você vê se você comprou. Então, como é que você traz isso de uma forma que seja fluida de fato, né? Tem algum case da Artplan no Pinterest que vocês tenham aí? A gente tem umas estratégias conversando com o Pinterest, assim. Eu acho que a gente avançou em alguns clientes, os outros ainda não tanto, mas o Pinterest, para todos os nossos clientes, ele é muito engraçado, mas eles são grandes fontes de referência. Eles começam olhando para isso, começam olhando como é que fala com aquela audiência, como é a audiência, mas a gente tem começado a construir histórias com o Pinterest. Muito bom. Mas em breve teremos cases. Cases, Vamos trabalhar Aí para você volta aqui para contar desses cases. Eu volto para para contar. E Glauciano também foi muito bom para vocês, né? Para Artplan tivemos Cannes Lions, mega importante. Foi. Conta pra gente um pouquinho desse reconhecimento lá de vocês e da Artplan. Eu vi muito esse ano assim, né? Nossa, a Artplan, ela aconteceu rápido demais. Mas não é verdade, assim. Isso faz parte de um grande plano. A Artplan é uma agência de mais de 50 anos, naturalmente de Rio de Janeiro, né? A principal agência do Rio. E aí, há 3 anos atrás, a gente sentou e começou a desenhar para onde a gente queria ir. E é muito interessante dividir isso, porque a prova de quando você desenha para onde você quer ir, você tem uma coisa que te guia. Então, fez parte de todo um planejamento, onde a gente foi trazendo diferentes talentos, onde a gente investiu em criação, a gente investiu em produto final. Então, quando eu olho esse ano, o sentimento é que a gente não era maluco e que deu certo. Então, é um ano que a gente termina assim, muito feliz. Não só pelo resultado de Cannes, mas pelo resultado do Caboré agora, da indicação. Então, quando você olha tudo que está acontecendo com a agência, é um momento que você olha para o time e agradece genuinamente. Porque eu costumo dizer o seguinte, quando eu olho hoje para o time, eu trabalho com todo mundo que eu gostaria de trabalhar. Legal. E aí são momentos muito mágicos na carreira que existem. São poucas vezes que você vive isso. Então, quando eu olho para toda a nossa liderança, eu falo, gente, eu tenho as pessoas que eu queria ter. Então, acho que quando você tem as pessoas que você quer ter, acho que você acaba todo mundo indo para o mesmo lugar. Então, o reflexo é o que está acontecendo esse ano com a gente. Você traz uma união, né? O mesmo propósito, todo mundo está integrado, alinhado com essa missão, essa visão de norte da empresa. Isso é muito bacana. De modo geral, o brasileiro é muito criativo, né? Eu vejo muito isso. Mas o que você acha que faz essa criatividade brasileira ser uma potência global de que está sendo vista cada vez mais? O Brasil, ele sempre exportou criativos, né? Se você for olhar, dificilmente você vai ver uma agência no mundo que não tem um brasileiro trabalhando. Então, já é um lugar reconhecido. O que eu acho que a gente tem visto é que, como todo mundo começou a olhar mais para a marca, isso resgata da gente, principalmente a criatividade. Então, para mim, o Brasil, assim, ele tá no lugar que ele deveria estar e nunca deveria sair. Porque quando você olha, esse ano a gente trouxe o primeiro Grand Prix de Craft para o Brasil. Ele não é um prêmio só da Artplan, né? Embora seja o primeiro do Brasil, o Craft do Brasil é muito bom.
Então, é um reconhecimento que quando a gente tem, ou quando a gente ganhou esse Grand Prix, foi muito legal, porque, assim, a gente não comemorou sozinho. A gente viu várias agências parceiras nossas comemorando, porque ele representa muito do que é o Brasil em criatividade. Então, no final do dia, assim, eu acho que a criatividade é a única área que dificilmente você internaliza. E a gente tem talentos, assim, impressionantes e pessoas muito especiais no Brasil. Então, eu costumo dizer que os melhores deles estão com a gente. Mas o Brasil é um lugar onde a gente sempre teve esse destaque. É que se falou-se mais esse ano. Onde você acha que a gente se destaca mais, além de criatividade, que você já comentou, e onde que ainda falta para o brasileiro? Você entende? Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que a gente tem várias áreas que a gente se destaca, tá? Porque tem uma coisa no mercado brasileiro que a mídia é muito diferente do que o resto do mundo. Então, esse é um grande diferencial. A gente tem uma composição de mídias no Brasil e poderes diferentes e atuações que ela é um destaque. Então, a gente tem excelentes mídias aqui. A gente tem uma área de estratégia muito competente no Brasil. Então, assim, a criação final, o produto final da agência, que é a ideia, ela não necessariamente nasce de um departamento, ela nasce de todo o nosso ecossistema. Então, o que eu diria para você, onde a gente precisa avançar mais, hoje ainda é em tecnologia. Quando você olha países asiáticos, a tecnologia ainda está muito mais avançada. Então, para mim, o que falta é este lugar, mas não é a tecnologia pela tecnologia, porque é distração. É a tecnologia para poder, de fato, melhorar as nossas operações, a nossa parte interna de agência. Então, para mim, esse é o lugar que a gente precisa evoluir. Do restante, eu te diria que a gente precisa desenvolver novos talentos. Porque hoje eu vejo menos pessoas escolhendo começar em publicidade. Então, antigamente tinha uma briga, né? Você via aquelas pessoas querendo entrar em agência. Então, hoje eu vejo menos apego dessa nova turma que se forma. Então, como é que a gente incentiva mais isso? A gente não pode deixar morrer nossa área. Não podemos. Mas uma coisa que você falou que eu acho super interessante, atrelado a essa parte de tecnologia, quando a gente começa a falar de inteligência artificial, criatividade é uma coisa que não é um ativo da inteligência artificial. Ela vai vir atrelada a algo que já foi colocado para ela. Não vai vir uma coisa nova ali, né? Então, eu vejo que o brasileiro, por si, né, é muito criativo e ele é disruptivo em muitas coisas, né? Quero saber, depois da sua jornada de vender coco para chegar até CEO, mas certamente você também teve que pensar em muitas coisas para conseguir ser criativa e crescer, né, nessas questões. E aí eu vejo como o brasileiro se adapta a diversas questões, a diversas diversidades que vá tendo na vida e consegue ir se colocando nisso, né? O brasileiro é muito adaptável, né? A gente é muito resiliente. Além da gente ser muito feliz como país, a gente é muito resiliente. Então, quando você começa a olhar uma busca por uma pauta, quando começou a vir que todo mundo começou a falar, você vê que rapidamente as pessoas foram mergulhar nisso e acontece. Então, a gente é muito adaptável. A única coisa que eu acho é que às vezes a gente pega uma pauta e fica só em cima dela e deixa de falar. Então, às vezes, hoje, se você falasse para mim, escolhe um curso, ele não seria sobre IA. Porque IA já é uma realidade. Ele seria o seguinte, o que vou fazer depois da IA? Como é que eu uso a IA no lugar certo? Então, a pergunta é diferente, sabe? Igual quando você ia naqueles eventos e tinha a famosa palestra O que vem por aí. Lembra desses títulos? Nossa, todo evento tinha O que vem por aí. Aí você falava, poxa, não é sobre o que vem por aí. Deixa eu também entender o que eu estou fazendo hoje, que eu posso entregar. Porque senão a gente fica sempre numa busca que, às vezes, as respostas elas estão na evolução e na inovação do que você está fazendo no dia a dia. E é curioso você falar isso do que vem por aí, né? Que eu tenho visto muitas pessoas, porque a IA está substituindo não só humanos, mas está substituindo papel de agência em muitos lugares, estão internalizando coisas. E eu vi um dado, que não vou me lembrar números em si, mas a quantidade de novas profissões que estão acontecendo, novos cursos que estão tendo em universidade. Então, não só olhar na parte de profissões que estão morrendo, vamos dizer assim, né? Que eu não acho que morre 100% nos próximos 20 anos que sejam, mas existe uma questão de evolução, né? Assim como o caixa de autoatendimento do banco, que não precisa mais daquela fila enorme, mas ainda existe, né? Algumas caixas, os totens de fast food. Então, assim, existe uma evolução natural,
né, de tecnologia de uso, mas existe uma profissionalização de outras, né? Então, outro dia eu estava vendo que hoje em dia você não precisa mais de pessoas sendo içadas para limpar as janelas. Existe um drone que faz isso. Aqui você precisa de alguém que estuda o drone para limpar a janela. Então, a profissão existe, ela só foi melhorada. Então... Não, e o quanto você vai investir na pessoa que limpa a janela para operar o drone. Exato. Porque, às vezes, se você for pegar uma pessoa que opera drone, ele não entende nada sobre janela. Então, para mim, é muito como é que você pega o talento que você tem hoje e treina para ele estar apto para operar o futuro. E não necessariamente colocar a tecnologia na frente do que é o serviço. E quanto de EPI e questão de periculosidade, você não vai ter um save na sua empresa, por exemplo? Exatamente. E aí você vai ter um save e você vai poder investir em educação. Exato. Então, como é que você investe em educação? Então, eu sempre olho isso. Quando alguém fala, essa área vai... Esse tipo de atividade vai morrer, a minha pergunta é, tá bom, e o que a gente vai fazer com esta atividade para que ela continue exercendo com mais agilidade, com a qualidade do que a pessoa fazia antes? Então, acho que sempre, assim, sempre tem É que tudo na vida é sobre equilíbrio, né? A gente tende a achar que é sobre escolha. Você quer IA ou você quer pessoas? Eu quero IA ajudando as pessoas. Então, não é sobre... exatamente, aí volta para o mesmo lugar. É sobre como é que você compõe. A vida é sobre compor. Né? Então, como é que você compõe as coisas? Como que vocês têm usado IA na Artplan? A gente usa de diversas formas, tá? Tem a IA para operação, que são como é que a gente melhora os trabalhos repetitivos e você gera mais tempo de qualidade para as pessoas investirem no que realmente faz diferença. A gente tem IA na criação, muito mais no sentido de ganhar agilidade em monstros, em storytellings para mostrar para cliente, em finalizações, imagens. A gente tem numa parte do back-office da agência, como é que você organiza as coisas para ficar mais acessível a todo mundo, como é que a parte financeira olha para isso. Então, o IA hoje ele é uma ferramenta na Artplan, usada em todas as áreas, e cada um de uma forma. Outro dia eu brinquei numa reunião que eu falei o seguinte, gente, 100% das pessoas da agência usam IA. Eu te garanto isso. Porque ela está usando do celular, ela está usando para revisar um texto, ela está usando para fazer um brief, ela está usando para fazer uma apresentação. Então, tem essa usabilidade geral das pessoas e a gente tem a usabilidade na operação. Então, a gente tem esses dois lugares. E precisa sempre da curadoria, né? Precisa sempre da curadoria. E tem uma outra coisa que, assim, falta um conhecimento mais profundo sobre IA. Uhum. Dos clientes e das agências. Então, assim, às vezes eu recebo cliente que fala, vou fazer 100% essa campanha IA. Aí você fala, tudo bem, mas você sabe que você tem que pagar algumas coisas que, assim, a imagem é internacional, se não é internacional, tem um custo disso, tem uma finalização. Normalmente, se você só usar IA, o storytelling dela, a narrativa dela, ela segue um padrão das imagens e não um padrão que você quer contar, por mais que você melhore o prompt. Então, a IA, ela está para facilitar. E, às vezes, você ainda vê pessoas querendo substituir. Então, acho que ainda existe muito conhecimento sobre o que a IA faz, mas pouco conhecimento da execução real da IA. E um outro ponto que eu vejo também de clientes falando assim, eu quero usar IA, mas ele não sabe para que ele quer usar IA. Ele quer usar porque está todo mundo usando, ok, mas qual que é a melhoria que você quer ter? Não, eu preciso falar que eu uso IA. Então, é aquela coisa do ir de trás para frente, né? Então, entender... E outro dia eu vi um vídeo que, assim, para quem está em casa, ou que você que está ali vendo, para você pouco interessa se tem IA. Interessa se faz sentido para você o que você está assistindo. Então, ou que você está sendo comunicado no digital. Então, assim, o IA, ela tem que ser feita não para mostrar que ela tem IA. Então, acho que a gente passou essa fase, né? Eu quero usar o IA para poder dizer que eu tenho IA. E várias pessoas mostraram, esse filme foi feito por IA, essa peça foi feita por IA. E eu falo, ok. Então, assim, melhorou o tempo, foi mais ágil, melhorou para todo mundo, tá ótimo. Então, não é sobre isso. Acho que fez sentido as primeiras ali, que era uma coisa de inovação. Então, de novo, e a inovação não é obrigação também. Você tem sentido o mercado quando eles olham, porque eu vejo muita coisa assim de pessoas falando de uma forma pejorativa, já dá para ver texto que é feito com IA. Então, tem algumas coisas que você já sente aqueles jargões, aqueles travessões, nossa, umas coisas, né? Que são aquela coisa, eu falo assim, isso aí é falha no prompt até, né? Não, e aquilo que eu te falei, porque você está substituindo e não incluindo. Então, quando você olha isso, você substitui. Então, substitui, você percebe, não tem como. Você vai substituir. Você olha um e-mail, tem traço. Você olha um e-mail, tem coisas mais negritas que não eram para estar negritas. Então, você olha
E é muito engraçado, porque você olha e fala, caramba, esse texto está muito bem escrito. A pessoa escreveu e foi revisar. Concordância, vírgula no IA. E você fala, cara, ele tá bem... Você fala, ele foi só revisado. Ó, que bom. É um e-mail correto, bem escrito. Tem hora que você olha e fala assim, ela colocou uns prompts para dizer e ela acabou se perdendo aqui. Porque, na verdade, o algoritmo é você que faz, né? Tem uma série que eu vi uma vez, que eu não vou lembrar o nome, mas que era assim, uma menina se apaixona pelo IA. E ele é maravilhoso. Ele faz exatamente tudo que ela gosta. Ele é um casal, né? Então, eles moram juntos. Então, ele não deixa a toalha na cama. Ele leva o café exatamente do jeito que ela gosta. Ele é tão perfeito que ela resolve apresentar para os amigos. E aí, quando ela apresenta para os amigos, o que acontece? Acaba com tudo. Ele começa a questionar ela. Ele começa... o que ele acha que ela gostava, ele começa a fazer do jeito que ele gosta. Por quê? Porque ele funcionava muito bem a espelho dela. Quando ele recebe outras informações, ele começa a funcionar como a gente. Então, assim, mudando das opiniões. Então, não existe o IA perfeito. Então, porque ele é perfeito quando você conversa com ele, porque ele fala o que você quer. Agora, e quando você começa de verdade colocar tudo que você precisa ali, como é que ele é? E a então, falha é muito interessante. E aí, quando você fala disso, até a falha das pessoas que começaram a fazer terapia com IA. Porque é exatamente o que você falou. A IA fala o que você quer. Então, não necessariamente é o que você precisa ouvir, né? Mas você imagina falando com a IA, aí daqui a pouco você pega a minha própria e fala. Quando ela for responder os meus sentimentos, é misturado com os nossos prompts. Então, assim, a nossa mania de achar que dá para fazer os puxadinhos, né? Mas eu vejo que a gente tá... Aquela coisa, né? IA está aí. Não tem como voltar, retroceder do que a gente está. Então, como a gente faz um melhor uso, como a gente otimiza isso. E aonde você usa? E eu vejo que os times precisam estar mais maduros, entendendo como usar a favor. E tem que ter uma orientação das agências, acho que todas hoje estão fazendo isso, de um manual de uso e ética, porque as agências foram obrigadas a ir para esse lugar. Né? Então, qual é o limite, qual é o excesso, como não é o excesso. Hoje, você tem que assinar, quando a gente usa IA com o cliente, tem um termo de responsabilidade. Então, tem todo um processo interno que teve que ser adaptado. Porque não é só inserir, tem toda uma jornada interna. Isso é mega importante, porque a gente ainda não tem uma regulamentação oficial no Brasil. Tem. Então, é algo, de fato, que a gente precisa sempre estar olhando, né? Dentro do PIN, o que tem tido de IA para auxiliar anunciantes, Ana? O IA, no começo, né? Ele está embutido dentro do próprio produto, né? Como que a gente garante essa personificação e essa percepção do usuário de que aquilo é para ele, a cara dele, né? Porque em vez de você usar demográficos, você vai usar, de fato, o comportamento, aquilo que a pessoa se interessa, através de IA, para você ter essa curadoria do conteúdo que aparece para a pessoa. A gente tem toda uma suíte também de soluções de performance, que é a Performance Plus, que são baseadas em EA, que para que ela serve? Para simplificar isso do ponto de vista de quem está setando essa campanha. Então, você deixa para essa ferramenta essa busca de comportamentos que façam sentido. A gente está falando desde como essa campanha vai ser setada até a composição de criativos, criar fundos para a sua campanha, facilitar mesmo a vida do usuário. Um outro ponto importante a gente falou de tendências, as nossas ferramentas de tendências também cada vez mais utilizando a inteligência artificial como uma forma de melhorar, aprimorar o que a gente busca, e transparência, que é um outro ponto que vocês trouxeram, né? Que é a gente ter a etiquetinha ali do conteúdo que é gerado por AI, não porque seja errado ou porque ele seja melhor ou pior, né? Como a Galócia comentou, mas porque o usuário, como a gente se predispõe a ter um ambiente seguro e positivo, você garante essa transparência, da pessoa entender com o que ela está interagindo, né? E o mais bacana do IA é o ser humano lidando com ela, né? Esses dias eu vi 2 agentes lá na agência que fizeram na mídia, um agente que responde como que está o histórico do cliente nas otimizações, e um outro que ele junta várias ferramentas e fala assim, o que esperar da Copa do ano que vem nesse cenário? E que ele já traz um infográfico com informações, que foi criada pelo próprio time. Então, assim, quando você deixa a galera usar isso a favor, é brilhante o resultado. É uma construção super benéfica, né? Porque uniu várias questões de dados, onde você imputa tudo lá
E aí é o papel, né? Porque a IA, ela é uma ferramenta. Né? Exatamente. É isso. O uso dela é exatamente para isso, para te extrair isso como uma otimização. O que vocês têm visto, meninas, que pode ser uma maior lição que vocês têm visto para as novas gerações, para a gente fazer essa movimentação de trazer mais gente aí para a nossa área? O que você acredita aí? Que eu tô vendo mais de inspiração? Isso. Olha, eu vou te dizer assim, outro dia eu tive num painel com estudantes, você ainda vê muita gente que os olhos brilham para publicidade. O que eu percebo hoje é que eles brilham mais para outras áreas. Antigamente, quando você ia numa universidade, falava com quem estava em publicidade, 90% era criação. As pessoas tinham um sonho de ser criação. Então, hoje você vê essa diferença, né? A grande verdade é que vendeu-se uma publicidade muito glamurosa e que bem na nossa vez. Isso não é tão verdade. Então, acho que a gente precisa resgatar a paixão por ideias. O que eu digo muito, assim, as agências, a gente precisa voltar a falar sobre propaganda. Porque chegou um momento onde as agências falavam, eu quero ser consultoria, eu quero ser data-driven, eu quero ser não sei o quê. E o que a gente tem que ser é uma agência de propaganda. A gente é uma agência de comunicação. Você tem que amar a ideia e tem que amar fazer que as ideias aconteçam. Então, acho que se você tiver essa busca, você vai conseguir inspirar mais as pessoas a quererem trabalhar neste lugar. Então, chegou um momento que a gente ficou um pouco ali nebuloso, né? Eu sou uma agência que eu quero ter o papel de... Quero ter papel de consultoria, mas eu quero ser data-driven. E aonde está a ideia? Então, acho que a gente tem voltado a resgatar isso. Bacana. Glaucia, chega um momento aqui que a gente tem o nosso momento Tecla SAP, que é o ícone do nosso podcast, que eu vou dar... Vou te dar o nosso megafone. A gente não liga ele, né? Por motivo. Que bom, né? Que bom, né? Sem estourar tímpano de ninguém. Mas se você deixar... mais para deixar uma mensagem, se pudesse chegar no mundo, que mensagem seria? E depois pedir para você assinar sua participação aqui. Tá bom, perfeito. Agora é aquela hora que a gente tem aquele corte... Que olha para lá. Que você olha para a sua câmera agora. Eu vou te dizer que, assim, não é uma mensagem, mas é um sentimento. Eu estava no show esse final de semana, que eu te contei no começo, e teve um momento que eu estava olhando aquelas pessoas ali, naquela vibração, naquela energia, e eu pensei... Eu tive um insight naquele momento que é o seguinte, o ser humano é muito poderoso. Quando a gente olha assim, o ser humano é muito poderoso. E quando a gente está nas mesmas sintonias, não tem como nada dar errado. Tudo caminha para o mesmo lugar. Então, quando eu vi naquele show aquela vibração, aquela energia, aquela música, e eu me vi olhando aquelas pessoas, eu falei, por que a gente não consegue trazer esse sentimento nos times? Então, assim, como que você leva todo mundo para a mesma sintonia, para a gente ficar ainda mais poderoso como time? Então, não sei se é uma mensagem de megafone, mas é uma coisa que eu tenho refletido desde o final de semana, essa semana inteira. Muito bom. Pedi para você assinar. Já. Assina aqui. Não esqueçam de ativar os sininhos aí para estarem sempre conectados. @Tecla SAP Podcast em todos os canais, todas as redes sociais. Ana, aproveitando, como as pessoas acham? O Pinterest é ou @PinterestBR ou Pinterest Brasil. E, claro, se você não tem um aplicativo, aprenda a usar Pinterest para você também se inspirar. Se você não tem, tá cometendo um erro, né? É uma falha enorme. Tá perdendo E você, Glaucia, como as pessoas encontram você e a Artplan? Nas redes sociais, @Glaucia Montanha e Artplan igual @Artplan. Vale a pena conhecerem um pouco sobre o Grupo Dreamers. A Artplan, ela faz parte do maior grupo de comunicação independente brasileiro. Então, a gente tem muito orgulho disso. São mais de 19 empresas, então, @Grupo Dreamers também, vocês vão se surpreender. Maravilha. Super obrigada, meninas. Obrigada eu pelo convite, foi delicioso. Obrigada, e esse foi mais um Tecla SAP Podcast. Toda semana uma nova episódio nessa nova temporada aqui, junto com o PIN. Para conhecer um pouquinho mais da gente, além do @Tecla SAP Podcast, no @Comunicação Cubo, da nossa agência, e também nos meus canais oficiais, no @Caro Fernandes. E vou pedir para deixar um QR Code aqui na tela para o livro A Tecla SAP do Marquetês, para você aí que queira estar com o livro aí perto de você. Então, obrigada, até o próximo episódio.